com a gerente de projetos da Bienimal, a Janaína Braga, que já está com a gente aqui. Cadê Janaína? Bom dia, Janaína. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Tudo bem. Você vai conversar com a zootecnista e professora da Universidade Federal de Mato Grosso, na veterinária, a Fernanda Macitelli Benes, para falar sobre efeitos das condições do preparo, do pré-parto, melhor, na saúde e desenvolvimento do bezerro. É isso? Bom dia. Isso aí, Tavinho. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos lá, então. É com vocês, meninas. Então vamos lá, Fernanda, mais uma vez, obrigada por compartilhar hoje aqui sua experiência prática, né, e trazendo também um pouco dessa abordagem da ciência. E, Fernanda, de forma geral, a gente vê grandes esforços, né, entre dois momentos específicos nas fazendas de cria. O primeiro que é garantir aí o sucesso reprodutivo da vaca, né, fazer a vaca emprenhar, e o outro, do outro lado, é garantir a sobrevivência do bezerro. Mas entre esses dois extremos, né, nós temos longos meses de preparação desse bezerro para que a gente chegue no produto final. Então, eu queria deixar a primeira pergunta aqui para você. Com a sua experiência prática, qual é o principal erro que os produtores cometem nessa fase, que parece, a princípio, uma fase somente de espera, mas que tem um efeito importante, né, no desempenho reprodutivo e no nascimento dos bezerros? Bom, Jana, se eu pudesse enumerar que é o principal, é o score corporal. Hoje, o score corporal, as pessoas ligam muito ela ao sucesso reprodutivo e realmente é incontestável os dados científicos que mostram isso. Mas existe uma relação muito grande do score corporal ao parto com a qualidade do bezerro, com a qualidade do colostro e também com a saúde desse bezerro. Então, assim, o score corporal da vaca ou tem que ser mantido entre 3 e 3,5 durante a gestação, ou ela tem que ganhar esse score para que ela pare entre 3 e 3,5 é o ideal. Por que eu te digo isso? Porque os estudos mostram que vacas que parem com esse score entre 3 e 3,5, reduzem problemas de parto distóxico. O segundo, os bezerros levantam muito mais rápido, em torno de meia hora, enquanto que um score 2, 2,5 demora quase uma hora. E o colostro tem muito mais imunoglobulinas. Então, ele levanta mais rápido, bebe mais rápido o colostro, e isso vai afetar na imunidade dele, no desenvolvimento dele, né? Então, a gente tem que estar garantindo, então, que as vacas tenham esse score. Perfeito. E, Fernanda, tem um momento específico que o produtor pode fazer essa avaliação do score e caso ele identifique que as vacas ou estão muito magras, né, que é o maior risco, e se tiver muito gorda, como é que ele pode se preparar, né, corrigir isso até antes do momento do parto para que ele tenha esses benefícios que você trouxe aí de ter uma vaca parindo com um bom score de condição corporal? Tem sim, Jana. O momento ideal de você fazer essa avaliação e que dá tempo de você recuperar essa sua vaca é na desmama. A gente chama de score corporal 100, que é score corporal mais ou menos 100 dias antes do próximo parto. E aí ele vai ser, quando você estiver desmamando seus bezerros, já dá uma olhada no score corporal das suas vacas e ver aquele grupo, então, que precisa de uma suplementação ou daqueles que vão precisar apenas de uma manutenção, para que você, então, prepare essa vaca para esse pré-parto, né? Para o parto, na verdade. Já que nós vamos ter toda essa parte relacionada ao pré-parto, junto com o score corporal dela. Então, desmamem, deem uma avaliada no score corporal de suas vacas, separem aquelas que precisam de uma suplementação antes do parto. Então, tem uma estratégia prática aí para conseguir contornar qualquer problema, né, Fernanda? Uma outra ação que a gente vê bastante é, em outras fases da vida da vaca, o efeito do conforto ambiental, né? O quanto que isso impacta. O estresse, né? O estresse térmico, seja por temperaturas muito quentes, que é a maior realidade do nosso país, ou por temperaturas frias, ela afeta também, Fernanda, o desenvolvimento desse bezerro, a produção do colostro? Sim. Estudos mais recentes estão mostrando que vacas que passam por estresse térmico,
Não só estresse térmico, qualquer tipo de estresse, mas já que a gente está falando do estresse térmico, vacas que passam por estresse térmico, elas têm placenta menor, número de cotilédones menor, tem menos cotilédones essa placenta, e é por lá que tem a troca gasosa e a troca de nutrientes. Ela também tem um sistema imunitário reduzido, vai ter um colostro de pior qualidade, um bezerro mais leve também, e o sistema imune desse bezerro é prejudicado, porque a vaca, quando passa por estresse térmico, ela gera um problema no timo do bezerro, que é uma glândula responsável depois por auxiliar no sistema de imunidade dele. E isso vai levar pela vida inteira. Né? Além disso também, a gente tem que filhotes de vacas que passaram por estresse térmico, as fêmeas têm tendência a produzir menos leite e os machos de ser mais tardios também na reprodução. Então, os benefícios são muito concretos, né, de disponibilizar um acesso a um ambiente mais confortável. E Fer, como que o produtor que hoje está nos ouvindo, ele pode avaliar se ele tem condições, né, que oferece um bom conforto para essas vacas ou não? Como é que ele olha os sinais? Bom, né, se ele tem presença de sombra ou não. As vacas têm que ter em torno aí de 3 a 3,5 metros quadrados de sombra. Né? Então, você tem que saber se você tem sombra ou não na fazenda e fornecer isso para o animal. Outra coisa, ele começa a mostrar sinais fisiológicos, né? Frequência respiratória alterada, mais aborto, enfim, né? Esses são sinais que vão, bezerros nascendo muito leves, bezerros tendo diarreia muito cedo, né? Que um comprometimento do sistema imune deles. Então, esses são os principais sinais de que algo no ambiente não está ideal para finalizar a gestação dessa vaca. E, Fer, no outro momento, a gente tem, né, então, essa transferência das vacas para os piquetes maternidade, que vão favorecer esse acompanhamento das vacas. E nesse ambiente de piquete maternidade, quais são as recomendações estruturais, quais são as observações que esse produtor precisa estar atento para garantir um ambiente de parto seguro para essa vaca? Bom, aí tem que ter toda a avaliação do pasto maternidade, né? Além de sombra, como a gente já diz, tem que ter, lógico, que comida e água, que essas coisas são as óbvias. Mas a gente também tem que ter bastante olhar para os fatores de risco. Por exemplo, planta tóxica, buraco, galhada, enfim, mata muito fechada, presença de predador naquela região. Então, a gente tem que estar de olho nessas fatores que podem estar piorando, né, a qualidade do pasto maternidade. Cerca, distância para onde o funcionário vai estar, acesso a esse pasto, se ele é fácil ou não, né, tem todas essas características. Isso, você trouxe um ponto, né, que é um fator essencial aí nessa dinâmica, que é a presença do vaqueiro, do materneiro, do colaborador que vai acompanhar o parto dessa vaca. Na sua experiência prática, e qual que é a melhor estratégia para que a gente consiga oferecer para esse materneiro, né, todo o conhecimento que ele precisa para ajudar, por exemplo, num parto que não está se desenrolando bem, que está com alguma dificuldade, para a gente evitar perdas? Janaína, você tocou num ponto bem interessante, porque o materneiro não é um vaqueiro qualquer, né? O materneiro tem que passar por treinamento específico para entender as fases do parto, quanto demora cada fase do parto, em que momento que ele pode fazer algum tipo de intervenção, como que é essa intervenção, que hora que é a hora exata de chamar um médico veterinário, enfim, se ele pode fazer algum tipo de manipulação nesse feto, né, como que ele tem que fazer esse toque na vaca, como que ele pode auxiliar o parto, enfim, na verdade, o treinamento de um materneiro, ele é bem diferenciado, e para isso a gente tem que selecionar pessoas extremamente atentas, extremamente empáticas com os animais, né, e que gostam, porque realmente é da fase toda da criação dos bovinos, essa fase de periparto, né, toda a proximidade do parto e do pós-parto, são atividades que requerem muita atenção e pessoas extremamente treinadas. Ou seja, tem aí, né Fer, para essa seleção, uma aptidão natural da pessoa.
uma vocação maior para cuidar, para observar, para ser paciente, né? E o conhecimento, digamos que o conhecimento técnico, isso pode ser passado para qualquer pessoa, mas digamos que essa sensibilidade maior é algo que já vem, né? Então tem que ser também, fazer parte dessa seleção, saber que tem pessoas que vão desempenhar essa função com muito mais facilidade do que outras, né? Por uma questão individual mesmo. E Fer, para a gente finalizar, você gostaria de comentar alguma coisa? Não? Pode falar. Não? Para a gente finalizar, se você hoje estivesse diante de um produtor que quer melhorar esse período, né, do pré-parto, quais seriam suas 3 sugestões iniciais com aplicabilidade prática que ele poderia já aplicar no dia a dia e ver resultados concretos? Quais seriam essas 3 medidas? Ok, vamos lá. A primeira medida, de olho no score corporal pré-parto, ele é muito importante. Ver se dá para você recuperar o score corporal dessa vaca. Existem tratamentos para a gente fazer, para que também não desenvolva tanto o bezerro, que a gente também não pode fazer o bezerro crescer tanto nesse último mês. Então, atenção do score corporal para aparição, atenção no pasto-maternidade, tirando o máximo possível de riscos que a gente tenha, que possa causar algum acidente ou perda desse bezerro, e treinem seus materneiros para que eles consigam fazer desde o parto até o cuidado, que é a desmama. A nossa pecuária precisa parar de entender que a reprodução é de extrema importância e depois só pensa no bezerro desmamado. Parece que a pecuária começa dali em diante, e essa fase de gestação, a fase de recém-nascido até a desmama, às vezes está ficando um pouco esquecida. E a gente tem que preparar pessoas para que possam trabalhar nessa fase tão importante da vida do bezerro. Fer, essa mensagem, ela conecta tudo que a gente conversou aqui, né? De que não é só um período de espera, é um período que a gente precisa ter ações ativas para garantir com que o sucesso desse ciclo se concretize na prática, né? Não é só esperar a vaca parir, tem muita coisa ali até que ela consiga parir e parir bem, um bezerro saudável, né, forte, e que ela também entre no próximo ciclo reprodutivo bem, né, para ter um ótimo desempenho. Fer, queria muito te agradecer a sua participação, sempre brilhante, muito conhecimento, muita prática. Obrigada, viu? De nada, estou sempre à disposição. Para quem quiser também o contato, só pegar aí com o Tavinho, e a gente está aqui na universidade, na empresa Bianimal, para atender vocês, para melhorar o bem-estar dos animais. Obrigada. Isso aí. Tavinho, é contigo. Ô, Janaína, legal, bacana. Eu acho que é muito boa a conversa de vocês duas aí, viu, Fernanda? Porque é exatamente isso, os cuidados são os mesmos que você tem que ter com seres humanos. Todo esse preparo evita estresse, evita uma série de coisas e proporciona o nascimento de um ser vivo mais tranquilo, com melhor qualidade de vida, dentro do bem-estar animal, que, como dizia o professor Matheus, não é só... O nome é bem-estar animal, mas é bem-estar para todos, é bem-estar geral, tá bom? Então, muito obrigado aí, Janaína, obrigado. Ô, Fernanda, aproveita para apagar a luz aí, ó. Aqui, ó, tem o interruptor aí atrás de você, ó. Aproveita para apagar a luz aí, a hora que sair do ar, que tá caro. A energia elétrica está custando uma fortuna, Fernanda. Esse interruptor é do projetor aqui, ó, que eu estou na faculdade. Ah, tá bom, mas apaga a luz porque... As companhias de eletricidade não andam perdoando o nosso bolso, não. Tchau, Fernanda. É verdade. Tchau, Janaína. Até quinta. Tchau, até, Tavinho. Obrigada, Fer. Eu agradeço.